Olá, graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez neste ambiente de reflexão e crescimento da palavra do Senhor. Nós vamos iniciar hoje uma breve série de reflexões com base nos 5 solas da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, a Reforma estará celebrando mais um ano, 404 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de 1517, o monge agostiniano chamado Martim Lutero, ele afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Lutero, por ser um doutor em teologia e insatisfeito com a postura da liderança da Igreja Católica na época com relação às Escrituras, ele chama para um debate as autoridades da Igreja. Mas o que foi a Reforma? A Reforma, segundo um grande historiador da Igreja chamado Justo Gonzalez, ele vai dizer que a Reforma foi um retorno para a palavra de Deus. É claro que a Reforma Protestante ela tem várias outras implicações, porque o retorno à palavra trouxe implicações políticas, sociais, trabalhistas, trouxe implicações na arte, na educação. A Reforma impactou todos esses meios. E tudo isso só foi possível porque ela foi, sem dúvida, um retorno para a palavra de Deus. Os 5 solas da Reforma, que foram postulados depois, eles não eram definidos dessa maneira como temos hoje, mas anos depois, o sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo Gloria. Hoje eu quero pensar com você sobre o sola Scriptura. Ou seja, somente a Escritura. Quando a gente fala somente a Escritura, nós estamos dizendo que só a Bíblia ela é infalível. Somente a Bíblia é inerrante. Somente as Escrituras é inspirada. Somente as Escrituras é autoridade de regra de fé e prática para o cristão. E para isso, eu quero ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra lá na carta de 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, no capítulo 3, nos versículos 14 a 17. Paulo escrevendo para Timóteo, sua segunda carta, capítulo 3, 14 a 17, nos dizem assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando nós pensamos em somente as Escrituras, nós estamos dizendo que a Bíblia é suficiente para nortear, para nos ensinar, para nos corrigir. A Bíblia é suficiente para estabelecer padrões. A Bíblia é suficiente para nos direcionar. É isso que Paulo está dizendo. Paulo escrevendo para Timóteo, ele está dizendo para Timóteo permanecer naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele conheceu, e ele fala da onde ele aprendeu. Paulo usa a expressão aqui, sagradas letras. Mais à frente, quando ele vai dizer que as Escrituras, a Bíblia é inspirada, ele usa a palavra Escritura. O que Paulo está mencionando aqui é o Antigo Testamento que se tinha na época. Então ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, permaneça no conhecimento que você aprendeu do Antigo Testamento. E ele ainda diz: Timóteo, o Antigo Testamento ele é inspirado por Deus. Então somente as Escrituras, porque só a Bíblia ela é inspirada pelo Senhor. Deus dotou homens de conhecimento, Deus soprou sobre eles a revelação especial, como nós a chamamos, para que esses homens escrevessem à vontade a palavra do Senhor. Ela é as sagradas letras. E quando nós estamos afirmando este sola da Reforma, nós estamos dizendo que nós não precisamos de mais nenhuma outra revelação, nós não precisamos de mais nada
que venha dar base para as Escrituras. A Bíblia é fundamental, a Bíblia é infalível, inerrante, autoridade máxima sobre a nossa vida. Portanto, qualquer tipo de prática, qualquer decisão, qualquer pensamento que esteja contrário às Escrituras, ou somente as Escrituras, ou só a Escritura, não se encaixa. Quando nós afirmamos esse sola da reforma, nós estamos dizendo que a Bíblia nos basta, a Bíblia é suficiente. Qualquer outro tipo de pensamento, ainda que seja sofisticado, bem elaborado, que não se encaixa nas Escrituras, devemos recusá-lo. Qualquer tipo de prática que não se enquadra nas Escrituras, devemos deixá-la de lado, porque a Bíblia é suficiente. O que Lutero estava fazendo na época era justamente trazendo a Bíblia para o seu lugar, para a centralidade da vida do cristão. A Bíblia como autoridade na vida do cristão. Lembrando que no contexto de Lutero existiam outras autoridades tidas como infalíveis para normatizar e reger a vida do crente da época. Como, por exemplo, o Papa. Quando se dizia ex cátedra, estava dizendo que aquilo que o Papa, sentado na sua cadeira, dizia, pronunciava, tinha autoridade infalível. Eles entendiam que naquele momento o Papa estava sendo usado pelo Espírito Santo, portanto aquilo que ele ensinava tinha pé de igualdade com as Escrituras, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Outra coisa que eles tinham como autoridade infalível era a tradição, os costumes da igreja, que deveriam ser usados como balanço, como crivo interpretativo para as Escrituras. Portanto, quando nós pensamos na reforma, nós estamos dizendo que a reforma foi, sem dúvida, um retorno para a palavra de Deus. Se hoje você tem um livro nas tuas mãos, se você pode abrir as Escrituras hoje, é porque alguém lá atrás lutou para que todas as pessoas tivessem as Escrituras na sua língua, no seu idioma. Se hoje nós podemos livremente ouvir um sermão no culto, no nosso idioma, é porque alguém lá atrás lutou para que as pessoas tivessem acesso às Escrituras. Porque na época as Escrituras estavam limitadas somente às autoridades da igreja. A pessoa comum, ela não tinha acesso às Escrituras, somente com o que era ensinado, e muitas vezes a missa era realizada em latim. Então, que você e eu possamos permanecer sempre nas Escrituras, que possamos sempre firmar a nossa fé, as nossas convicções nas Escrituras, no texto bíblico, porque o texto bíblico foi inspirado por Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Pai de amor, Deus de graça e misericórdia, nós o louvamos e o bendizemos porque o Senhor, graciosamente, trouxe a Tua palavra até nós. A Bíblia foi preservada de maneira sobrenatural pelo Senhor. Os textos inspirados foram preservados, guardados, para que hoje, por graça e misericórdia, nós pudéssemos pegar o livro e nos alimentar dele, da Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra ela é poderosa, a Tua palavra é fiel, cremos na inerrância dela, cremos na infabilidade dela, cremos na suficiência dela, cremos na autoridade dela. Por isso, ó Deus, que tudo aquilo que viemos fazer, façamos sempre a partir da revelação da Tua palavra, da revelação especial, no nome de Jesus Cristo. A nossa maneira de viver, as nossas decisões, a nossa fé, estejam todos fundamentados na Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe e que você e eu tenhamos sempre a Bíblia como autoridade final, como suficiente em nossas vidas. Deus o abençoe em Cristo Jesus.